Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar, a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Meu time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer. Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Símbolo da raça colorada, tão valorizada pelo torcedor do Vila Nova, o zagueiro Zé Luiz encarna o sentimento vilanovense e bate forte no peito para dizer que foi tetracampeão pelo Clube do Coração. Criado na Vila Famosa, Zé Luiz herdou do pai o amor pelo vermelho e branco do Tigrão. E foi com a camisa colorada que fez história ao participar daquela geração de ouro que conquistou 4 campeonatos seguidos no fim da década de 70 e início dos anos 80. Apesar de não ter uma estatura tão alta, Zé Luiz se destacava pela boa impulsão e pela velocidade. Atuou ao lado de grandes zagueiros da história vilanovense e também defendeu a seleção goiana. Após sair do Estádio Anésia Brasileiro Alvarenga, ainda rodou por outros clubes do interior goiano, como Itumbiara, Napolina, Quirinópolis, Santa Helena, Jataiense e Inhumas, sempre chegando com o moral de um legítimo tetracampeão. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte, e Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Hoje estamos recebendo um ídolo colorado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, José Luiz dos Santos. O Zé Luiz, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tôndolo. Por Zé Luiz, quem que é Zé Luiz? Nada mais, nada menos que um jogador, um simples jogador humilde e tetracampeão goiano pelo Vila Nova. Zé, e de onde você veio? Quem é você? Além de ser essa pessoa humilde, de onde você veio? Como é que era a sua infância? Eu sou filho de 2 mineiros, Sebastião Luiz dos Santos e Alzira dos Santos. Meus pais vieram de Minas Gerais. Meu pai era ferroviário e minha mãe lavadeira de roupas. Eu comecei a minha trajetória na equipe do Goiás através de um amigo vizinho que foi também jogador profissional, o Anísio, o xerife do Goiás na época do juvenil, e depois se profissionalizou.
não teve a sorte de jogar no Goiás, mas jogou no Iumas, jogou em Goiás Velho, no Independente de Goiás Velho. Foi um grande zagueiro. Ele me levou para o Dente Leite do Goiás, mas como não tive oportunidade, e o Gibraí, o Pérola Negra, afinado Gibraí, indagou o meu pai, dizendo que ele, como é que é, Tião? Você é um vilanovense e deixar seu filho jogar no Goiás? Meu pai pediu para que eu parasse de treinar no Goiás, primeiro, porque eu não tive oportunidade. E acabei indo para o Vila Nova. Zé Luiz, e onde vocês moravam aqui em Goiânia, como que você começou a jogar bola? Era na rua? Era campinho de terra? O que você lembra dessa fase da sua vida? Eu acho que quando eu nasci predestinado a jogar futebol. Eu nasci praticamente na porta de um campo. Praticamente não, na porta de casa tinha um campo. E quando eu nasci, nós moramos, acho que 6 meses ou um ano na Fama. Morava de aluguel e na época as casas populares estavam sendo construídas e a minha mãe, por ser lavadeira, conseguiu, ao lado do meu pai, uma casa nas casas populares da Vila Nova, onde até hoje é a nossa casa. É a nossa casa. Casa da mãe e do pai nunca vai deixar de ser casa nossa, né? Então, até hoje nós moramos lá. E na porta da nossa casa era um campo de futebol. Então, eu praticamente me criei dentro de um campo de futebol. Zé, e aí você sai do Goiás. E como é que você foi entrar lá no Vila Nova? Como é que foi o seu primeiro dia, os seus primeiros momentos nesse Vila Nova que você, pelo menos, já era vizinho de bairro ali, né? O Vila Nova, o Dente Leite do Vila, Juvenil, eles treinavam lá na Nova Vila. Hoje o campo lá é o supermercado Bretas. E o Gibraí treinava a meninada, a molecada lá. E a gente andava pela Nova Vila. E eu tenho muitos amigos pela Nova Vila que jogaram com a gente de criança. Alguns foram jogadores profissionais, outros largaram de jogar futebol. Um mora aqui perto de mim, um é meu vizinho, que já a gente jogou junto no Dente Leite. Ele é soldado da Polícia Militar aposentado. O apelido dele, eu não sei se é o nome, Bodinho. O apelido dele é Bodinho. Então é um amigo de infância. O Totó da Nova Vila, o Palmi, que foi jogador profissional, o Lelim, irmão do Palmi, que também é jogador profissional, o Ronaldo Dantas, que foi jogador profissional. Então, quer dizer, eram vários jogadores. O Lica, que era um jogador, foi jogador profissional. O Edson, que mora no Ferroviário da Nova Vila, jogador profissional. O Wagner, que já faleceu também, garoto, que era um grande craque, uma das promessas. O Gildásio, que foi treinador, que é treinador, também jogou com a gente. O Lalá, você vê o Lalá, ele trabalha ali no Serra Dourada, perto do Serra Dourada, tem uma quitanda no Serra Dourada. O Lalá é um goleirinho, que era um dos melhores goleiros de Dente Leite, mas não cresceu, quer dizer, não foi goleiro, era um grande goleiro, tinha tudo para ser um grande goleiro. Então, quer dizer, o Ademar, que era meio ponta de lança, junto com o Mazinho. Quer dizer, são jogadores, tem jogadores que eu vou esquecer de falar o nome, são meus amigos, vai me desculpar, mas é alguns que a gente lembra, são vários, são dezenas de ex-jogadores. E eu era reserva, como cabeça de área, do Totó. Meu amigo hoje tá um gordinho, tá parecendo um porquinho, meu amigo Totó. Mas é o seguinte, a gente tem alguns que já faleceram daquela época. Então, o Vander era um jogador amador, que era muito amigo dos garotos, então era um craque de futebol, onde nos ajudava o Gibraí e nos ensinou muita coisa. Então, quer dizer, nós tivemos muitos jogadores que nos ensinaram. E eu tive, graças a Deus, tive a honra, o prazer, o privilégio de ser treinado por um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, que chamava-se Gibraí. E agora, no Vila Nova, jogando lá na categoria de base, você falou que era cheio de fera, que era difícil subir pro time profissional. Quando que foi essa ascensão sua pro time profissional? O que você lembra? Você foi o último de 14 a subir? Não, isso aí já era depois que eu subi, que nós estávamos subindo profissional. Antes disso, eu tive no Infanto Juvenil, eu trabalhava na lavanderia, entregador naquela bicicleta cargueira, não sei se algum de vocês já andou com a cargueira. Eu andava com a cargueira, com a caixona na frente, entregando café e toalha, no centro de Goiânia.
E eu tinha um patrão vilanovense doente, ele me levava para treinar no infantil do Vila. E eu tinha 17 anos, eu tinha me alistado no quartel e eu apresentei e fui servir. Larguei de jogar futebol e larguei de trabalhar. Aí fui trabalhar na Vale do Rio Doce, na Rio Doce Geologia, mineração RCA, um salário maior. Quando eu comecei, eu apresentei no quartel e peguei, o exército me pegou. Quando fui para o exército, que eu estava no quartel, teve a seleção do quartel e eu peguei a seleção do quartel. Nós começamos a jogar. Jogamos contra o Goiânia, contra o Atlético, contra o Vila Nova, contra o Goiás. E todas me convidaram para ir treinar. Depois que eu saí do quartel, me convidaram para ir treinar. Eu fui treinar no Goiânia, por causa de um amigo meu, o Lalá, lá da Vila Nova. Era lateral esquerdo do Goiânia. Eu treinando lá, um diretor do Goiânia quis me contratar, mas eu ganhava. Eu tinha o meu emprego garantido na Vale do Rio Doce, lá eu ganhava 800, 600 por mês, e o Goiânia queria me pagar 120. Eu falei, não tem como eu sair de um emprego garantido para ganhar essa mixaria, não. Aí eu fui jogar num time amador chamado Itatinhas do Palmito. Um amigo da gente que Deus já levou também, o Celmo, e o treinador também que Deus já levou do Itatinhas. Eu fui treinar lá, jogava nesse campinho perto do Serra Dourada. Aí um dirigente do Vila me vendo treinar, me jogar. Nós jogamos com a decisão contra a Polícia Militar, onde houve até confusão, porque eu estava no quartel, estava muito bem condicionado, forte, igual um touro. E eu trombei com um tenente da polícia lá, ele que disse que ia me prender. Eu falei pra ele que polícia não prende polícia. E ele deu risada. Foi aonde eu fui pro Vila Nova. O professor Jardel, ele, diretor do Vila Nova das categorias de base na época, me levou pro Vila. Mas quando eu treinei no Vila Nova, que eu fui levar a minha ficha, o Souza, o Orderio Souza, era o tesoureiro do Vila na época, ele falou, não, esse aqui já é garoto do Vila Nova, você não tá trazendo ninguém não, esse aqui é do Vila. Ele pôs lá nas gavetinhas, no arquivinho do Vila lá, e uma carteirinha do Zé Luiz lá, dente de leite do Vila com Gibraí. Zé Luiz, hoje é o nosso convidado aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. A seguir a gente vai querer saber de você sobre o início da sua carreira. Combinado? Tudo bem. Zé Luiz conosco. João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo. Fique ligado, as ondas da 730 estão coloradas, relembrando Zé Luiz, a história do zagueiro do Tetra. Linha do Tempo. Década de 50. No dia 4 de outubro de 1953, Atlético e Anápolis se enfrentaram no estádio Antônio Ascioli pelo campeonato goiano daquela temporada. Melhor para o Galo da Comarca, que aprontou e derrotou o Dragão por 2-1. Os gols do Anápolis foram marcados por Odair e Demóstenes, enquanto o Pequeno descontou para os rubro-negros. Treinado por Alceu, o Dragão formou com Pitinho, Plínio e Louro, Oyama, Oswaldinho e Tonho Oscar, Pinga, Preto, Pequeno, Epitácio e Caixão. Já o Anápolis entrou em campo com Túlio, Timóteo e Miguez, Homero, Lobo e Joaquim Preto, Nilo, Saul, Nero, Odair e Demóstenes. Década de 70. No dia 4 de outubro de 1979, o Vila Nova foi ao Mineirão para enfrentar o Atlético Mineiro pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O time colorado segurou o empate sem gols em Belo Horizonte. O Tigre era treinado por Davi dos Santos, que escalou Serginho, Triel, Modesto, Zé Luiz, depois Zé Roberto Oliveira e Cândido, Luiz Dário, Danival, Zé Ronaldo, Zé Henrique, Puruca e Paulinho. Década de 2000.
No dia 4 de outubro de 2005, o Goiás conseguiu uma vitória sobre o Coritiba no estádio Couto Pereira, com 2 gols do meia Rodrigo Tabata pelo Campeonato Brasileiro. A equipe esmeraldina foi escalada pelo técnico Geninho, com Arley, Júlio Santos, André Dias e Rogério Correia, depois Aldo, Paulo Baier, Kleber Goiano, Kleber Gaúcho, Rodrigo Tabata e Luciano Almeida, Rony, depois Danilo Portugal, Souza e depois Dodô. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias celebra Zé Luiz dos Santos, zagueiro, tetracampeão com o Vila Nova entre os anos de 1977 e 1980. Você ficou devendo uma resposta. No bloco anterior, você foi o último jogador a ser aproveitado. Que história é essa, Zé Luiz? Não, na época subimos muito. O nosso juvenil foi campeão, invicto, onde nós tivemos a defesa menos vazada, o melhor ataque e nada mais, nada menos que quase todo mundo fez gol, até o nosso goleiro. Onde o Zé Henrique foi o artilheiro do Campeonato Goiano. E nós subimos quase todo mundo dessa equipe. E eu, até garoto que tinha idade para ser juvenil, jogou primeiro que eu no profissional. Foi até o dia que o João Francisco me perguntou quem que ele não tinha convocado. Eu levantei o braço e falei que eu não tinha sido convocado ainda. Ele falou: garoto, você está convocado. De que mesmo você joga? Ele nem sabia que eu jogava. Eu falei: é o zagueiro, professor, o Zé Luiz. E começou a minha trajetória nessa perguntinha aí. E nós fomos jogar o primeiro jogo. Eu fui convocado para jogar contra o Vitória, campeão capixaba. E você era reserva de que dupla de zaga? Simplesmente da dupla que foi campeã em 73, né? Daniel e Jorge Fernandes. Um jogador que eu me inspirei muito para jogar de zagueiro, que para mim foi um dos grandes zagueiros que eu vi jogar na minha vida. O que ele tinha que te chamava a atenção, que você se inspirou? A elegância de jogar. O Jorge era muito a tranquilidade do Jorge Fernandes, e ele pecava porque excesso de confiança. Só que eu e ele, a diferença, eu era mais rápido, ele era muito alto, muito grande, muito forte, eu menor e mais ágil. Mas o Jorge foi um dos melhores zagueiros que eu vi jogar na minha vida. Zé Luiz, normalmente quando o jogador tá saindo do juvenil para ir pro profissional, ele sofre um pouquinho com os mais velhos, né? Principalmente questão de apelido. Eu queria saber por que te chamam de Zé Boquinha. De onde saiu esse apelido que muita gente não sabe explicar? Simplesmente, você falou que o jogador sofre porque os caras pegam no pé, mas eu não tinha como pegar no meu pé, porque eu gritava com eu mais novo, porque todo mundo eu gritava com eles. Eu era líder dentro do campo, eu nasci líder e sempre fui líder. Aonde eu joguei, aonde eu passei, eu sempre tive a confiança do treinador em ser capitão das equipes. Por quê? Porque tinha a liderança. O apelido Zé Boquinha é porque eu converso demais. Uma conversa como assim? Muita resenha? Resenha e orientar demais dentro do campo. Então eu tinha como capitão do time, não é brigar com ninguém. Um jogador hoje, você vê os times jogando, não tem um líder dentro do campo. O Vila Nova sem o Robson dentro do campo, não tem ninguém que fala. O Vila foi uma grande aquisição, fizeram essa sacanagem com ele teve a culpa dele, mas é um puta de um jogador, graças a Deus já passou. O Robson era um jogador que a gente tinha raiva dele no Atlético, o povo tinha raiva, esqueceu pelo que o Robson já fez e vai fazer pelo Vila Nova.
Zé Luiz, começa a desenhar pra gente, a esboçar a trajetória do Tetra. Como foi? Como tudo começou, Zé? Começou com as categorias de base, claro. Já tinha o goleiro Gabriel, tinha o Toninho Aguiar, o Iron Gonçalves, tinha grandes jogadores da turma da base. E o Vila Nova fez grandes aquisições. O Vila nada mais trouxe do que um dos jogadores da seleção brasileira, que um dos melhores goleiros também do Brasil, Jorge Vitório. Meu grande amigo Jorge Vitório, que me deu muita moral, muita confiança, tá? E os jogadores que o Vila trouxe, o Vila montou um grande time para ser campeão em 77. Nesse título de 77, até porque assim, tava todo mundo querendo ser campeão no Serra Dourada, e o Goiás já tinha sido em 75, tinha sido em 76. Existia uma pressão pro Vila ser campeão do palco maior do futebol goiano? Não tinha aquela pressão, porque eram 4 clubes da capital com grandes jogadores e times do interior com um potencial grande, que chamava-se Rio Verde, cidade de Rio Verde, Itumbiara. Quer dizer, esses 2 times, além da Anapolina, Ipiranga, Anápolis, Goiatuba, esses times tinham grandes times, Santa Helena, tinha grandes times também, mas os 2 melhores times em 77 era do Itumbiara e da Anapolina e do Rio Verde. Foi as contratações do Rio Verde, foi em São Paulo buscar o Mug, o Radar, grandes jogadores que vieram trazer de São Paulo. Mas o Vila foi devagarinho com grandes jogadores que o Vila trouxe: Toninho Almeida, Jorge Vitório, Humberto Ramos, Rafael zagueiro, Nenê, Sérgio Donizete. Apareceu o Zé Luiz na vida, apareceu o Luizinho, irmão do Zé Henrique, o Ayrton zagueiro da turma de baixo, o goleiro Gabriel. Então, e atacantes como Nivaldo Lancuna, Carlinhos, que o Vila foi buscar lá num torneio no Mato Grosso, Carlinhos centroavante, o Rangel, Lula, quer dizer, o Vila, Almir. O Vila tinha um meio de campo muito habilidoso, Toninho Almeida, Humberto Ramos e Almir. E Luizinho da base, que fazia um quadrado quando entrava. E eu esqueci de um dos melhores do time, né? O pequeno polegar, né? O Fernandinho. Quer dizer, o Vila tinha um grande time. O jogador de fora, Ademir, um volante que o Vila trouxe do interior de Minas. Nós jogamos em Araguari, esse volante veio para o Vila, um canhoto, muito bom jogador. Então, quer dizer, o Vila montou um time grande com a sua base de júnior para ser campeão em 77. Qual que era a característica desse time, assim? O Vila botava medo de que forma nos adversários? Garra, habilidade e velocidade. Essa era a cara do Vila. O Vila tinha as 3 coisas para ser campeão, que chama-se garra, habilidade e velocidade. E como os adversários encaravam esse Vila Nova? Como é que era jogar contra o Goiás, por exemplo, ou que era o bicampeão do Serra Dourada? De igual para igual, porque eles sabiam do potencial do Vila, já sabiam que o Vila tinha enfrentado, já tinham enfrentado o Vila anteriormente, e a garotada da base, que o Goiás sabia do Vila Nova, que sabia que alguns iam ser titulares. O Vila tinha grandes jogadores na sua equipe de base, que 90% dos jogadores foram todos profissionalizados. Alguns no Vila e alguns em outros times. O profissional no Vila foi emprestado para outros times. Então o Vila teve 93, 94% do seu time de júnior aproveitado para o ano seguinte profissional. Mas o grande trunfo do Vila foi um grande goleiro, uma zaga firme, muito forte. Jorge Vitório, Zé Luiz, Rafael, Jorge Fernandes, Sérgio Donizete, Toninho Almeida, Humberto Ramos e Almir, Fernandinho, Carlinhos, Rangel, e Nivaldo, e Lula, e Luizinho, e Ayrton, Ademir e demais jogadores. Então, quer dizer, o Vila tinha um banco forte,
uma equipe forte. Nem por isso o Atlético tinha um grande time, começando com um grande goleiro chamado Nonô. Um grande goleiro. Um grande time o Atlético tinha. O Goiânia tinha um dos melhores times do estado de Goiás. Eu mostrei, você viu na foto, quem estava na foto, um ataque desse, igual o Goiânia tinha, é muito difícil. Inclusive, uma das melhores partidas aqui que aconteceu no Serra Dourada foi Vila e Goiânia. Teve Vila e Goiânia 4-3. Era Marco Antônio, Bill e Eber, o ataque do Goiânia. Você quer um ataque desse? Hoje eu quero. Era muito. Você pensou um ataque desse? Quanto seria o salário do ataque desse? É um ataque do Barcelona. É um ataque do Barcelona, do passado. Porque o Bill, muito mais goleador que eu. Pra mim, muito mais goleador. Ou não? Bill Bola Preta foi um dos grandes centroavantes, não só do Goiânia, do Atlético, do Goiás, do Vila Nova, do México, dos Estados Unidos, do Internacional, aonde passou para titular. Então, a gente tem que dar a César o que é de César. Foi um grande, o saudoso Bill foi um grande jogador. Ô Zé, e qual que foi? Você lembra se teve uma partida assim emblemática que vocês do grupo de jogadores começaram a acreditar que o Vila seria o campeão daquele ano? Você lembra? Você teve um ponto chave assim para dar esse pensamento para vocês? Já no final do campeonato, porque como o Vinícius tinha frisado, o Goiás era bicampeão goiano. E nós tínhamos 2 partidas difíceis, nada mais, nada menos, que eu acabei de falar aqui, marcar um ataque desse, na última partida, e pegar anteriormente o Goiás, que era o grande favorito a ser campeão goiano. E um grande time do Goiás, Nonoca, Macalé, Alexandre, como é que eu esqueci o nome. Não, era Triel, Macalé, Alexandre e Nonoca. E Cláudio depois foi para o Atlético. Quer dizer, o Goiás teve um time, esse era o time titular, o Cláudio já tinha para o Atlético, em 77. E meio de campo, Matinha, o grande 10, um dos grandes 10 que o Goiás teve, Pastoril. Esse aí não precisa nem falar. Marco Antônio, Lincoln e Rinaldo. Esse time do Goiás também era o favorito para ser campeão. Mas apareceu o Vila Nova. Eu, nessa época, eu joguei de lateral. Esse campeonato eu joguei de lateral, de lateral direito. Eu desci pela direita, o Jorge Fernandes saiu driblando. Aliás, eu desci pela direita, toquei no Jorge Fernandes, saiu driblando. Houve uma falta pelo lado direito, no ataque do gol da cidade, pelo lado direito nosso. E nós tínhamos uma jogada ensaiada, primeiro pau, eu bati asfalto, o Tony Almeida entrava. E do jeitinho que nós fizemos no treinamento, aconteceu. Eu bati a falta, o Tony Almeida entrou e fez o gol da vitória. Nós viramos o jogo, perdendo de 1-0, viramos o jogo para 2-1 contra o Goiás. E no próximo bloco, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, nós vamos querer saber também, ano a ano, campeonato de 78, tá bom? Tudo bem. Zé Luiz, hoje conosco aqui no Futebol de Goiás. Vinícius Tôndolo, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros. Não saia daí que o Futebol de Goiás volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Jogando como lateral direito ou zagueiro, Zé Luiz participou de 53 jogos do Vila Nova no Campeonato Brasileiro. O retrospecto é de 13 vitórias, 19 empates e 21 derrotas. Ele é o jogador que mais defendeu o Clube Colorado na maior competição do futebol nacional. Fato curioso é que Zé Luiz foi titular em todas as 53 participações que teve pelo Vila Nova no Brasileirão e jamais foi substituído. Nestas partidas, Zé Luiz marcou um gol, levou 3 cartões amarelos e foi expulso de campo 2 vezes.
Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje conhecendo um pouco das histórias, da trajetória de José Luiz dos Santos. Talvez esse nome de batismo não tenha tanta lembrança na mente do torcedor vilanovense, mas se falar Zé Luiz, é impossível o torcedor do Vila não se lembrar deste jogador. Rafael? E no bloco anterior você falou muito sobre o campeonato de 77. Eu quero buscar aqui a sua memória com a sequência, porque o Vila foi tetra. E 1978, Zé Luiz? Bom, em 78 começou da trajetória. O Vila adquiriu outros jogadores, a maioria saiu, alguns permaneceram, mas o Vila trouxe um goleiro que veio se tornar um ídolo no futebol goiano, não pelo Vila Nova, mas para os torcedores dos clubes que gostavam de ver um grande goleiro jogar. Ele tinha sido goleiro da Rio Verdense, do Rio Verde, o Serginho, batedor de falta no batedor de pênalti. O Serginho o Vila fez essa aquisição. Do Serginho já começou um grande reforço para o Vila. E outros jogadores deixaram. Rafael deixou o Vila, o Jorge Fernandes deixou o Vila. O Sérgio Donizete ainda estava no Vila Nova, mas tinha pretensões de outros clubes por ele. Aí apareceu outro jogador, apareceu o Cândido, que era juvenil ainda, subindo, mas muito forte, um potencial muito grande. Outros jogadores apareceram, o Vila contratou o zagueiro, o Jorge Fernandes foi embora, o Rafael foi embora, o Vila contratou Modesto, Paulinho e Danival. E Zé Ronaldo, onde veio a ser dois dos grandes jogadores do futebol goiano, Danival e Zé Ronaldo. O Vila tinha Luiz Dário, retornou o Luiz Dário, o Vila tinha Roberto Oliveira, Toninho Almeida foi embora, o Ademir foi embora, quer dizer, então veio novos jogadores, onde o Vila continuou com um time forte, competitivo e onde conseguiria também o título de 78. E é isso que eu queria te perguntar, Zé, se na trajetória de 78, por vocês terem sido campeões em 77, se o Vila adquiriu ainda mais um respeito ainda maior, porque o que a gente ouve de personagens da época é que o Vila Nova se impunha muito fácil, jogando tanto no Serra Dourada como no interior. Existia isso mesmo já em 78? Já, porque o time basicamente era o mesmo, certo? E os jogadores que vieram, se não eram iguais, melhores, se não eram melhores, eram iguais os que estavam, os anteriores. Então saiu o Jorge Fernandes, entrou quem? Entrou o Modesto. Então fizemos uma dupla de zaga muito boa. Por eu ter uma velocidade boa, eu dava mais o primeiro combate porque eu tinha uma melhor recuperação. Então o Vila trouxe jogadores da mesma altura do campeonato de 77. E você, como o zagueiro responsável pelo primeiro combate, do pescoço para baixo era Canela? Não, eu nunca fui um jogador viril, porque primeiro não tinha tamanho. Segundo, o porte físico, quer dizer, eu era muito forte. Uma pessoa de 64 quilos, 65 quilos, que não tem gordura no corpo, é massa muscular. Bater nele é a mesma coisa de bater numa parede de concreto. Né? Eu trombei com vários jogadores, e onde bateram em mim e caíram. E já fui atropelado por alguns também. Por não estar esperando a trombada, e jogadores de potencial forte, muito musculoso. Quem, por exemplo? Bill Bola Preta, aqui é o centroavante do Ceará, depois veio jogar no Goiás, Gilson, que era um grandão, parecia um tanque. Então, teve grandes jogadores aí, eu trombei com um tanque também, caiu.
Eu, em 77, eu trombei com um jogador, onde era no Atlético, isso eu não falei aqui, ele foi estrear no Atlético, Alcindo, 2,5 metros, duelo de gigantes, Alcindo e Modesto. Aí no jornal, no outro dia, eu tinha esse jornal, não sei onde eu coloquei ele. No jornal do outro dia, o pequeno polegar Zé Luiz desmonta o Alcindo. Eu dei uma dividida com o Alcindo, ele caiu. Era um grande centroavante, foi goleador onde passou no Brasil. Só que aqui em Goiânia não teve muita sorte, ele estava acima do peso, mas era um grande centroavante. O duelo de gigante foi o pequeno polegar que tomou ações, nós demos risada depois, eu mais Modesto. Zé, você tá contando aí jogadas de força física, mas você disse que você era o zagueiro da caça. Quem que era o jogador mais canseiro para poder marcar na sua época? Rapaz, Goiânia tinha muito jogador bom. O futebol goiano, eu falo assim, graças a Deus, eu joguei na época dos craques do futebol goiano. Eu tive o prazer de jogar, não só futebol goiano, futebol brasileiro. O povo fala que o Vila nunca disputou o Campeonato Brasileiro. Claro que disputou o Campeonato Brasileiro. Eu disputei, eu conheço o Brasil inteiro através de quê? Eu não ganhei dinheiro para ir para fora viajar, fazer passeio, fazer turismo. Então o Vila Nova disputou o Campeonato Brasileiro. Nós jogamos contra as grandes equipes do país. Eu marquei Reinaldo, Atlético Mineiro, marquei o Reinaldo, eu marquei o Cláudio Adão, eu marquei Roberto Dinamite, eu marquei o Zico, eu marquei Toninho do Palmeiras, eu marquei Careca do Guarani, eu marquei esqueci o nome do centroavante, e outros jogadores, eu marquei Nunes, quer dizer, eu marquei grandes jogadores, Dario, marquei grandes jogadores do futebol brasileiro. E no estado de Goiás tinha centroavantes ótimos, tinha atacantes ótimos no futebol goiano. Então, quer dizer, eu tive o prazer, a felicidade de jogar contra os grandes jogadores do passado e do médio passado. Tem grandes jogadores igual o Luvanor, do Goiás, o Japão do Atlético, jogava muito, camisa 10, o Carlos Magno do Goiás, o Carlos Alberto. O Vila Nova teve o Carlinhos, que não jogou bola profissional, o irmão do Tenente Breno, porque engordou, perdeu peso, que era um craque. Os jogadores do Goiânia, que eram craques, os jogadores do Atlético, que eram craques. Quer dizer, o futebol goiano, eu tive um companheiro de zaga da seleção goiana, que era Macalé Alexandre, foi Wilson Sorriso e Zé Luiz, em 78. Quem convocou foi o treinador do Goiás, era o Milton Buzeto. E engraçado, nessa época, de 78, seleção goiana, convocou 21 jogadores profissionais e um amador. Quer dizer, o que o Milton Buzeto quis dizer? Só tinha um titular do time nessa época. Goleiro era o Marcos do Goiás e Serginho do Vila. Lateral era o do Goiás e do Atlético. Chiquito e o lateral do Goiás. E Triel. Volante, o Celso, do Atlético, e Matinha do Goiás. Quer dizer, 2 de cada posição, só pera. E 4 zagueiros só foi eu. Macalé e o Wilson Sorriso. E convocou um juvenil do Goiás para treinar. Quer dizer, eu nessa ocasião falei, eu sou um titular do time. Onde houve até umas conversas depois, mas isso é coisa do passado, a gente não vamos levar em questão. Zé, você citou uma situação, como é que foi a sensação de jogar um campeonato brasileiro? Porque foi em 77 que o Vila conseguiu a primeira oportunidade de jogar uma competição nacional. Eu dou risada, porque o meu treinador era o João Francisco. E eu fui marcar, eu tive a felicidade e a infelicidade em 77, marcar o Paulo César Caju jogando lateral direito. Simplesmente um dos melhores pontos de esquerda do mundo. Não era ponto de esquerda, ponta direita, meio de campo. Onde jogava, ele atuava bem. E eu me lembro até hoje, tem a brincadeira, a gente tem essa brincadeira, os caras perguntam, é verdade que o João jogou a prancheta pra você? Pedir autógrafo pro Paulo César? Falei, é verdade. Por quê? Porque eu não dava bota no Neguinho. O Neguinho era rápido, liso, driblava pros dois lados, você não sabia pra onde ele saía. Foi até o Jorge Fernando me dar chega madeira nele. Primeira dividida que eu já dei nele, ele sentiu o peso da chuteira. Aí eu comecei a jogar. Então o jogo foi 0-0, o Botafogo, aquele grande time do Botafogo. Pra nós foi uma vitória grande, empatar com o Botafogo aqui dentro. Poderíamos ter saído do Serra Dourada vitorioso, mas foi um grande jogo. Zé, pro Vila chegar no campeonato nacional,
aconteceu aquele seletivo famoso contra o Itumbiara, o seletivo do jogo entre Vila e Tricolor da Fronteira, do Nivaldo Lancuna. Você viu aquele lance de perto? Você pode falar o que realmente aconteceu? Eu estava na jogada. E aí? Vamos retornar. Vamos retornar. Seletivo. Quem esteve no jogo Itumbiara e Vila Nova, lá em Itumbiara, eu até esqueci o nome do estádio, porque eu falo demais o nome do estádio de lá, de Itumbiara. Como é que é o nome do... no JK. Eu joguei lá e eu esqueci o nome do estádio. Quem esteve lá, o Itumbiara tinha um grande time, que eu falei anteriormente, Joãozinho, já morreu, o zagueiro já morreu, o zagueiro foi, acabou o Campeonato Goiano, ele foi embora pro Cruzeiro, o Joãozinho, né? O irmão do Joãozinho, que era o zagueiro. Teve uma jogada para o Vila, o apita, o soprador, eu vou falar soprador, porque roubou da gente. O Itumbiara fez 1-0 na gente, o Vila teve um gol, tá? A bola entrando dentro do gol, o Lima, lembrei o nome, o zagueiro Lima, tirou a bola com a mão, e o juiz estava em cima da jogada, o Rangel cabeceou a bola, o Lima tirou a bola entrando, o Valtinho era o goleiro, tinha passado da bola, o Lima tirou a bola com a mão dentro do gol, e ele nem escanteio deu. Nós fomos todo mundo em cima dele, ele virou as costas. Simplesmente virou as costas. Era aquele juiz, acho que ele é mineiro, e que tinha a costeletona grande, que o passado vai lembrar, que o povo falava que ele parecia com o Emerson Fittipaldi. E o lance? O lance, aí vamos já pro Serra Dourada, na volta. Isso, esse é o problema. A volta do jogo, o jogo normal, o Itumbiara com empate, seria o representante, o outro representante, que era o Goiás, o outro representante. Mas como o Vila era o time da capital, eles falam que roubaram a favor nosso. Mas ninguém falou desse roubo lá, esse roubo lá em Itumbiara. O que aconteceu, simples, nada mais, nada menos. Não existe no futebol aquela jogadinha pra frente, ganhar 2 metros. O jogador sofre a falta. O que o jogador faz? Pega a bola, não bate no lugar da falta. Certo? O Muniz Brandão deu a falta. Eu não sei, não me lembro muito bem, mas eu acho que o bandeirinha era o Benedito Gonçalves, torcedor do Goiás, que nós sabemos que era torcedor do Goiás, tá? Cheirinho. Ele era o bandeirinha. Eu tenho quase certeza que era o bandeirinha. Ele era apto, mas naquela época bandeirinha, o juiz bandeirava. E a pauta foi a favor do Itumbiara. O Muniz apitou e virou as costas para depois virar de frente. Quando o Muniz virou as costas, que ele virou, o Joãozinho pegou a bola com a mão e jogou ela para frente. Isso foi na defesa do Itumbiara. Para ganhar os 2 metros. Para ganhar os 2, 3 metros. E jogou a bola para frente. O Muniz virou, a bola estava em jogo, estava rolando. Inteligência não, sabedoria não sei o que, mas inteligência, rapidez, pensamento rápido do Nivaldo Lancuna. O Nivaldo tocou a bola para o finado meu amigo Luiz Márcio, que Deus o tenha. O Luiz Márcio tocou à frente, quando o Muniz viu a bola estava rolando, o Nivaldo tocou no Luiz Márcio. Os caras do Itumbiara pararam, o Luiz Márcio tocou pro Nivaldo, o Valtinho ficou estático dentro do gol, o Nivaldo foi e tocou a bola para dentro. O Muniz correu pro centro. Quem tinha que anular o lance, quem que era? O Bandeira. Se o Bandeira não anulou, ele correu pro... Será que o Bandeira, o torcedor do Goiás, ia colocar o Vila na Série B? Eu acho que não. Então, quer dizer, houve esses 2 vacilos, tá? Isso, a Itumbiara chorou a vida inteira, brigou. Eu falei, eu dei entrevista depois, falei, ó, se não tivesse roubado da gente lá, seria 0-0 lá e 0-0 aqui. Quem tava era o Vila. O Vila tinha a vantagem, que o Vila tinha ganho os outros jogos, mais gol, tinha mais vantagem. O Itumbiara tinha empatado o outro. Então, quer dizer, foi um lance que choraram, eles choram até hoje. Os caras, quando eu fui pro Itumbiara, os caras falaram isso. Eu falei, que não roubaram não, o Muniz não roubou nada não.
Zé Luiz, aqui tem história e faz você ver o que aconteceu no passado. Hã? Isso. Muita gente não sabe disso, mas quem foi a Itumbiara sabe que nós fomos roubados lá. Lá nós fomos garfados. Um pênalti que nem escanteio foi. E a seguir, vamos continuar com as histórias. Seletivo já fica pra trás. E o Tetra teve a participação dele. A seguir, mais Futebol de Goiás e suas histórias. Memórias de quem viveu a história. Evandro Gomes. Eu conheci o Zé Luiz quando era repórter, fazia cobertura diária do Vila Nova. E o começo da ascensão do Zé Luiz como um dos maiores zagueiros que eu vi jogar aqui no futebol de Goiás. O Zé é aquele cara franzino, não era tão alto, mas era um cara que sabia se posicionar na área dele e do adversário. Tirava aqui e marcava lá de cabeça. O Zé era um cara que não tinha medo de entrar em qualquer tipo de jogada decisiva, mas era um cara que sabia jogar futebol. Ele era extremamente técnico. Eu vi o irmão dele jogar, o Milton, jogando no Goiás, ele no Vila. Ele era superior. E na década de 70, quando começou aquela fase do tetracampeonato, o Vila Nova estava com o João Francisco em cima. Aí contratou um outro treinador, botou o João Francisco para cuidar do sub-20 do Vila. Era o amador do Vila Nova. E o Zé, o João Francisco armou um time que tinha todo o pessoal da casa na defesa. Era o Gabriel, goleiro, o Valdo, que era das categorias de base do Vila, mas estava vindo de Brasília, o Tim Moura, o Zé Luiz e o Cândido. Então foi com essa defesa que o Vila iniciou uma arrancada fulminante para conquistar 4 títulos de maneira seguida aqui no futebol goiano. Zé, eles chamam ele de Zé Boquinha, mas eu acho que devia ser chamado de Zé Bocudo, porque ele conversa muito. Assim, no bom sentido, é um cara que não tem medo de falar. É um cara que enfrentou grandes jogadores, jogou em seleção goiana aqui contra Flamengo, contra a seleção brasileira, marcou esses caras bons da época. Formas que eu vejo assim, o Zé Luiz é um cara que foi super importante para o time do Vila Nova. Tem que ser lembrado mesmo. Ele jamais será esquecido, principalmente pela conquista do tetracampeonato, onde o Vila, além deles, ainda tinha Luizinho, tinha Zé Henrique, todos jogadores da base. E foi uma época de ouro para o futebol vilanovense, para o futebol de Goiás. Cumprimentar a equipe do futebol de Goiás e suas histórias. Aí o Rafael Bessa, o Vinícius Tondolo, o Gerliezer, o João Paulo, toda a equipe, pelo excelente trabalho que tem prestado ao nosso futebol. É de programas assim que a gente precisa cada vez mais. Meus parabéns, e o Zé foi uma ótima escolha. Zé Boquinha, você jogava muito. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. E Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe o contundente Zé Luiz. Eu posso te chamar de encarnado pelo Vila? Ah, eu sou vilanovense também, pode chamar, não tem problema. Vamos falar então um pouco mais? Não tem problema. Gerliezer, João Paulo, Vinícius, a gente precisa concluir a história do Tetra. Precisamos concluir o Tetra. E aí vem 79. Qual que é a marca do título em 79, hein, Zé Luiz? 79, praticamente, o Vila teve um campeonato altos e baixos, um time muito bom, mas na decisão foi contra o Atlético. Nós fizemos uma decisão contra o Atlético
E o jogo foi empate, né? 0-0. E de lá nós saímos campeão. Mas o time do Vila, o Vila sempre foi um time forte. Foi sempre um time forte. Então a gente destaca a habilidade dos jogadores, a vontade de ser campeão. Primeiro tricampeão dentro do Serra Dourada. Era uma vontade de ser tricampeão dentro do Serra Dourada. Superar o Goiás? Muito, superar bem o nosso adversário, porque o adversário do Goiás é o Vila Nova, não é ninguém. O adversário do Vila não é ninguém, é o Goiás. Então não tem isso, a briga do futebol goiano. Antigamente era Vila e Dragão, bem atrás, há anos atrás, era Vila e Atlético. Mas depois que passou o Atlético, é o Vila e Goiás. Não adianta falar que tem nada. O Goiás sofre porque não tem o Vila na Série A para disputar o Campeonato Goiano, o Campeonato Brasileiro. Zé, e aí em 79 tem conquista o tri, conquista essa hegemonia, e aí vem o tetracampeonato. Foi pra ir à forra em 1980? Era pra ser a forra, né? 1980. Goiás, que é um timão grande, um bom time, mas o nosso time continuou cada vez melhor. O time do Vila continuou cada vez melhor. O Vila Nova adquiriu um jogador chamado Erivelto. Era fantástico. Onde jogou camisa 10, o Erivelto era uma figura, um amigo, um parceiro. Era não, né? Porque até hoje, graças a Deus, está vivo. Está lá em Minas Gerais, é um amigão que nós temos até aí. O Erivelto era um jogador fantástico, ele fazia o que queria da bola. Nós tínhamos Zé Henrique, que jogava muito, um atacante fenomenal. E nós não tínhamos mais o Tulica, né? Que estava no Atlético. E o Vila pegou o Roberto Bombinha, que tinha uma patada fora da área, cabeceava bem demais. Um jogador de raça, menos habilidade que o Tulica, mas muito forte na raça e na velocidade. Nós ganhamos nisso aí. Perdemos a habilidade, mas ganhamos. Continuamos com o cabeceio, o chute, o mesmo chute, mas a raça aumentou na entrada do Bombinha no nosso time. E a volta olímpica do dia do Tetra foi assim, algo emocionante, até porque era consolidação de um sonho do torcedor que era deixar muito para trás o Goiás nessa época. Eu vou te falar, para mim foi um feito fantástico, maravilhoso. Só que eu tive a pior coisa da minha vida, uma das piores coisas da minha vida que aconteceu. O meu pai veio a falecer na segunda-feira. Eu fui campeão, eu nem comemorei que meu pai estava doente. Eu fui campeão, tetracampeão no sábado. O Goiás, o meu irmão, ele foi ao jogo do Goiás, assistir e ver o meu irmão, o Goiás conseguir o acesso ao Campeonato Brasileiro. O vice era campeão e vice. O Goiás foi campeão, vice-campeão, ganhou do Atlético. Mas na segunda-feira, no domingo, meu pai retornou do estádio. Eu estava com a minha esposa, meu filho recém-nascido. Estava na casa da minha sogra. E quando eu voltei para casa, eu passei na porta de casa, eu vi as luzes acesas no horário, falei, no horário não tá certo. Eu passei direto, minha sobrinha e minha prima que morava em casa, banou a mão para mim, eu não parei, eu passei direto, dei tchau e passei direto. Aí um colega meu me gritou, também que Deus já levou, já foi embora, esse amigo meu gritou, eu parei o carro, ele falou, você não tá sabendo de nada não? Você parou na sua mãe? Eu falei, não. Ele falou, volta lá então. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ele falou, seu pai foi hospitalizado. Aí eu já caiu tudo, a ficha. Eu voltei para casa, minha sobrinha e minha prima falou, ó, meu avô, meu tio tá hospitalizado. Aí para mim o mundo caiu, né? Eu já sabia que o dia que ele voltasse, porque o médico, meu amigo, me falou, se ele voltasse para o hospital, dependendo do jeito, como ele estava, ele não voltaria para casa. Aí para mim já acabou o campeonato, o tetracampeonato para mim não foi de tanta emoção, porque eu perdi na segunda-feira, na madrugada de domingo para segunda, eu perdi o meu pai. Então, quer dizer, era uma das melhores coisas da minha vida. Hoje eu tenho apenas a minha mãe, que está com 95 anos, graças a Deus. É o nosso esteio da família e
Eu tinha acabado de perder o meu pai no domingo para segunda. Mas aí você, sem ele, você conseguiu orgulhar o seu pai com o tetracampeonato. Ele Porque com certeza ele viveu 61, 62, 63 e você estava superando uma marca que ele viu. Isso é verdade. E, no entanto, eu até falei para vocês que eu tenho uma fita gravada com um radialista da Rádio Brasil Central, ele morava perto de casa, ele me deu essa fita. Eu acho que eu tenho ela guardada aqui, eu tenho que descobrir onde está essa fita. Vamos achar. Eu tenho uma caixa de fita aqui, tem a voz dele, aonde ele foi me abraçar lá dentro do vestiário. Ele pulou dentro da banheira, eu tomando banho, pulou dentro da banheira para me abraçar, para me dar os parabéns pelo tetracampeonato. Zé, e assim, você ainda foi campeão goiano em 82, com a camisa do Vila. Você pegou uma trajetória de 69 até 84. Por que você saiu do Vila? Não era pra mim nunca ter saído do Vila Nova. Era pra mim ter, igual o Rogério Ceni, ter ficado no Vila. Mas as mesmas bocas que me aplaudiram, que me incentivaram, que falaram, não são todas. As mesmas bocas, as mesmas mãos que me queriam dentro do Vila Nova, não deixaram eu permanecer no Vila. Pelo o campeonato de 84, a zaga do Vila, o Zé Luiz poderia estar nela. Poderia ter eu estado nela. Mas alguns diretores não quiseram a minha contratação. A torcida do Vila estava vendo eu treinar. O Osmar Rodovalho, preparador físico, ele me viu, eu tinha parado de jogar futebol, voltei a jogar futebol por causa do Osmar Rodovalho, fazendo uma partida contra o Screte Ouro da Rádio Brasil Central. Eu fiz 2 gols de cabeça contra o Jairo, contra os caras. O pessoal sabe que só jogava ex-jogador no time da rádio. Era 2, 3 radialistas, o resto era ex-jogador. E nós tínhamos um time do mercado da Vila Nova, nós tínhamos que jogar contra esse time lá, nós ganhamos desde de 4 a 6. Jogava Fernandinho, Gilson Bonfim, Milton, meu irmão. Jogava 1 quilo de ex-jogador no meu time. O Hudson, o Rubinho do Atlético, o Hugo do Atlético. Então, quer dizer, nós ganhamos do Screte Ouro. E eu voltei a treinar no Vila. Mas teve certos diretores que não quiseram a minha permanência. E eu estava bem. Eu estava treinando muito bem. E a torcida gritava meu nome. Eu dava aqueles carrinhos que eu gostava de dar, dominava no peito, saía jogando. A torcida gostava. E eu sempre tive moral com a torcida do Vila. Porque graças a Deus, eu tive acho que poucas falhas jogando pelo Vila Nova. Uma das falhas que eu tive no Vila Nova para fazer um pênalti contra o Atlético, para não deixar o Tulica fazer um gol, que o Tulica saiu do Vila, não fez um gol contra o Vila. Mas eu cabecei a bola para fazer o gol, ajudei a fazer o gol de empate. Então, quer dizer, tem as histórias que a gente conta, o povo não acredita, pode não acreditar, mas eu só não fiquei no Vila em 84, que foi para lá meu amigo Paulo Nelly, né? No meu lugar jogou Pato e Paulo Nelly. Eu era para ter feito a zaga lá, ou eu e Paulo Nelly, ou eu e Pato, ou os dois e eu no banco, mas eu tenho certeza que eu ia ficar no banco. A gente precisa registrar, até porque fizemos ano a ano as suas conquistas e você tem uma memória espetacular, fotográfica. Me dá uma imagem de 82, desse título que você conquistou. Que lembrança você tem desse campeonato de 82? Eu tenho uma lembrança ruim e uma lembrança maravilhosa. É estar perdendo para o Goiás de 1-0, eu entrar dentro do vestiário com os jogadores e dizer para eles que o time estava muito bem e o treinador entrando atrás de mim, e eu não vi. Mas se eu tivesse visto, eu falava do mesmo jeito, que eu era bocudo, sempre fui bocudo, nunca tive medo de falar nada, porque eu confiava em mim como jogador de futebol e confiava nos meus amigos. Falei que o time estava muito bem, que não precisava mexer em nada. Era só continuar do meu jeito e fazer os gols que nós perdemos. Essa foi uma das coisas boas que aconteceu comigo. E eu estava muito bem na partida. Mas quando nós retornamos para o gramado, que começou a segunda etapa, o time do Vila bem, em cima, igual eu conversei, o pessoal em cima, que nós empatamos o jogo, aos 14 minutos, aos 12 minutos, 14 minutos de jogo,
Eu lembro como se fosse hoje. Uma placa levantar. Eu nunca vi isso na vida. Uma placa levantar. Aos 12, 14 minutos, tirar um dos melhores jogadores da partida, que eu estava muito bem na partida. O Evandro Gomes era um repórter de campo. Ele e J. Risada chegaram com o microfone na minha boca para me falar alguma coisa. Perguntaram, todo mundo veio perguntar se eu tinha sentido uma contusão, que era a minha cirurgia. E o meu treinador, eu não sei, parece que ele até faleceu. O Vaio Mota? Me parece que ele faleceu. Eu não sei, meu amigo Vaio Mota. A gente brinca, o jogador brincar, traiu o Mota. Vaio Mota, a placa número 4. Todo mundo, ninguém tem. Roberto Oliveira mesmo, você não vai sair não. Timora, você não vai sair não. Todo mundo gritando pra mim não sair. Se eu não quisesse sair, eu não sairia. Mas ele era o treinador, ele é que mandava. Saiu eu e o Marquinhos. Entrou no meu lugar o Falcão e no lugar do Marquinhos o Reinaldo. Ele deu tanta sorte. Nós empatamos o jogo aos 7, 8 minutos, não sei, não me lembro muito bem. E nós saímos aos 12 a 14 minutos, nós saímos. Quem fez o gol da vitória? O Reinaldo. O Reinaldo fez o gol da vitória. Então, quer dizer, isso foi um momento lamentável para mim. Na sequência disso, o Vila Nova nós ganhamos o jogo de 2-1 e fomos para o outro jogo, o Goiás. O que aconteceu nos coletivos? O Vila T nunca fez 4 coletivos na semana. O Vila fez coletivo terça, quarta, quinta e sexta-feira. Eu fui titular nos coletivos até quinta. Na sexta-feira deu 12 camisas. Aí deu 11 camisas. 11 camisas. Um a mais em campo. Um a mais em campo. Quer dizer, o goleiro tá fora. Dos 10 jogadores, mais um. E no meio da roda, lá, os caras, todo mundo conversando, e ele no meio, conversando, vai aqui, vai aqui, vai aqui. 12, eu tava chuteira de borracha. Eu sempre treinava com chuteira de borracha. Aí, eu olhei pra cara do Vaio, eu olhei pra todo mundo assim. Ele me tirou e colocou o Fausto como quarto zagueiro. Timor e Fausto. Grande jogador, o Nenê, meu amigo, um grande jogador. Era cabeça de área, meia. E ele colocou o Fausto improvisado de zagueiro. Ele improvisou um zagueiro. Mas depois nós ficamos sabendo por quê. Eu fiquei sabendo por quê. O presidente do Vila nessa época era o Magno Garageiro. O Fausto foi vendido depois para o Palmeiras como quarto zagueiro. Tá? E no treinamento eu falei para ele, Vaio. Falei, professor, já puto, que eu já sabia que eu ia sair. Falei, professor, tá alguma coisa de errado aqui, né? Não, tá tudo certinho, velho. Tá errado. O J. Risada me falou que eu não ia jogar no domingo. Final do J. Risada falou que eu não ia jogar domingo. Mas como eu tinha recebido a camisa do Mirim, eu peguei a camisa do Mirim normalmente. Falei, tem uma coisa errada aqui, ó. Domingo nós não vamos jogar com 11, vamos? Domingo nós não vamos jogar com 12, vamos? Aí o grilado, falei, nossa, decide aí, vê logo quem que você vai sacar desse time logo. E isso porque eu voltei e nós ganhamos as 12 partidas. 11 partidas precisava você ganhar. Ganhamos tudo. Aí ele virou pra mim, ele abaixou a cabeça. Mas essa aí é você. Eu me lembro como se fosse hoje. Peguei a camisa minha e joguei nele. Peguei a camisa e joguei nele. E saí de lá gritando. Mirim! Ô, Mirim! Traz minha chuteira de trava! Tirei a chuteira e já fui descalço. O Mirim saiu lá, falou, minha chuteira de trava. Eu falei na roda. Falou, ó, quem brincar ali, não joga domingo. Falei pros caras, quem brincar na minha frente, não joga domingo. Porque eu vou quebrar qualquer um que passar ali, pra fazer graça perto de mim. E na cara dele. Que isso? Ô, Boquinha, que isso? Rapaz, você não sabe o suor que eu dei pra ganhar essas partidas aqui? Ser sacado no final da partida, campeonato. Fui sacado. Sacaram assim, sem
Se eu não volto, vocês não estavam na final. Falei pros caras que eu era bom companheiro. Se eu não volto, vocês não estavam na final. Tá. Aí eu falei pros caras, acabou o treinamento, nós ganhamos o coletivo, o time de baixo ganhou o coletivo. Você não quebrou ninguém? Graças a Deus, né? Marquinhos dava cada pula, pai. Ted Lobo dava cada pulo. Marquinhos é um ponto de esquerda muito bom que veio do Palmeiras pro Vila junto com o Reinaldo na época. Reinaldo veio da Atlético do Flamengo e ele veio do Palmeiras. Marquinhos dava cada pulo, que eu dava cada carrinhola, dentro da torcida gritava meu nome. E eu dava mais carrinho ainda. Aí, eu falei, ó, reuni com os caras lá, falei, ó, tô fora, não estou no banco, não vou nem no estádio, eu vou. Falei pros caras, pelo amor de Deus, os caras, você vai no banco, você vai ficar no banco, nós precisamos de você lá. Precisamos mais de você do que dele lá. Os jogadores falaram pra mim. Falei, não vou não. Aí o presidente veio falar comigo, porque não sei o quê, é por causa de dinheiro, porque dinheiro, eu nunca ganhei dinheiro nesse time aqui, ué. Eu fui 4 vezes campeão, eu nunca ganhei dinheiro aqui, ué. Nunca ganhei uma premiação, nunca recebi um cruzeiro de premiação. Aliás, mentira. Nós recebemos premiação, que Deus o tenha num bom lugar, o seu Nelson Sade, lá de Itaúsu, me prometeu que se o Vila fosse tetracampeão, ele me daria dinheiro para repartir pro povo. Ele me deu a mala e eu reparti o dinheiro com os jogadores. Foi o dinheiro que eu ganhei de premiação de campeonato no Vila Nova. E a quem falar aqui que eu ganhei, eu quero que fale prova na minha frente que eu ganhei. Que eu peguei algum cruzeiro de premiação, a não ser esse dinheiro. E eu falei pra ele que não ia jogar, ele veio, porque não sei o que, o Magno Maia. Eu fui, aí os caras, na reunião, no sábado, depois do 2 toques, meu time ganhou o 2 toques, eu tava chegando a Mutamba ainda também. Aí os caras, Zé Luiz, você vai. Aí ele convocou lá no quadro, na lousa lá, colocou meu nome lá no meio. Aí os caras vieram em mim, a turma veio, o Fausto veio, pô, você não vai ficar com raiva de mim, o que é isso? Tá doido? Você vai jogar no meu lugar? Porque você vai jogar no meu lugar, eu vou apelar com você? Quem manda é ele, o treinador é ele que me tirou. Mas não foi ele que me tirou. Quem me tirou foi ele. Tá? O dinheiro. Quem me tirou foi o Palmeiras, né? Comprou o Fausto. Lembra que eu não sei o dinheiro aí, que era um dinheiro pequeno, depois os caras falaram que era um dinheiro maior, houve esse boato lá no Vila, eu não sei, que eu não tenho acusação pra ninguém, que eu não ganhei, eu sei que eu ganhei o meu dinheiro honestamente, o meu foi honestamente. Foi o que eu ganhei, foi o que aconteceu, eu peguei a camisa 13 do Vila, fiquei numa final na reserva. Isso é uma coisa que eu falei, eu não fui campeão, eu não fui campeão em 82, eu não fui campeão. Por esse motivo. Zé Luiz, rapaz, aqui tem contundência. Nosso convidado no Futebol de Goiás e suas histórias. A gente precisa já finalizar a entrevista. Não falamos do seu giro pelo interior, mas você também andou muito pelo interior goiano. Eu, graças a Deus, tive boas passagens. Eu joguei no Itumbiara, Anapolina, Santa Helena, fui campeão pela 2ª divisão, acesso ao Quirinópolis. Nós tivemos um time muito bom lá também, não quiseram ficar com o time. Se tivesse ficado com o time de 88, o Quirinópolis estaria disputando uma final do Campeonato Goiano de 88, eu tenho certeza. Vocês não ficaram com ninguém de lá do nosso time, quase ninguém do time. O time caiu de novo, tá? E depois eu fui jogar no Santa Helena. Joguei 2 temporadas do Santa Helena, onde a primeiro ano eu não fui bem quisto, mas renovei o contrato no mesmo ano para o ano seguinte. A mesma pessoa que não me queria renovou o meu contrato para o ano seguinte. E eu depois fui para Jataiense com o João Francisco, me levou para lá, onde também montamos um time muito grande, um time muito competitivo, Amado, Formiga, o Reide, né? Que era do Botafogo, jogou no Botafogo, do Goiás. Então, montou um time muito forte em Jataí e nós ficamos entre os primeiros colocados, mas não era o almejado, porque o nosso time era muito forte. E encerrei a minha carreira aqui na Goiaba. Na Goiaba. Inhumas. Gomes, treinador, ele me sacou do time lá, nós tínhamos pra ir pra final, ele me sacou do time, o time tomou 2 gols na final de cabeça. Muito obrigado, viu, Zé Luiz, pela oportunidade, pelas histórias, e com certeza nós vamos marcar outras edições pra gente bater um papo e conhecer um pouco mais da sua passagem pelo futebol goiano. Uma edição é muito pouco, nós temos que arrumar pelo menos umas 10.
Eu aqui agradeço, Vinícius, a você, a sua equipe, a equipe de vocês, a equipe da 730. Eu sou um cara muito benquista na 730, tenho vários amigos lá dentro. Eu sei que o futebol goiano, jogadores igual a mim, que amam o seu clube, ex-jogadores que amam o seu clube, é destratado. Eu venho aproveitar essa oportunidade da 730, tá? Para dizer o que eu já falei lá dentro do Vila Nova. E o Vila Nova, em termos disso, é uma vergonha para nós ex-jogadores. Eu ter que pagar para entrar, para assistir uma partida de futebol dentro do campo do Vila. Porque nós não temos carteira do Vila Nova. O Goiás tem, o Atlético tem, o Vila Nova não tem carteira funcional dos seus ex-atletas. Eu já pedi isso e vou falar pro meu amigo, o Veronês, o Guto Veronês, Guto, pede para fazer as carteirinhas dos ex-atletas, tá? Eu já falei com o antigo presidente, o outro ex-presidente, falei, ó, vamos fazer a carteira dos ex-atletas, porque não precisamos nem de carteira de agape. Eu quero a carteira do Vila, carteira de ex-atleta do Vila, porque eu não preciso mostrar carteirinha dentro do Vila Nova. Aquele estádio que tem ali foi construído com o nosso suor, com o meu suor, com o suor de alguns amigos que já faleceram, que tá lá do outro lado. Então, quer dizer, isso é uma coisa que o Vila Nova não tem e precisa ser feito. Eu agradeço a vocês, a 730 por isso, essa oportunidade, e vocês continuar, ô Vinícius, com esse programa. Eu tô aqui, eu te falei o nome de uma pessoa que jogou no Vila Nova, meu amigo particular, que foi um dos grandes jogadores, dos grandes cabeças de área. Zé Geraldo, você vai ouvir a minha entrevista. Vamos dar entrevista, Zé Geraldo. Você não é vergonhoso assim, não. Você é um grande homem, um grande pai de família, um grande amigo, tá? Obrigado por isso e continue, tá? Entrevistando os ex-atletas, porque nós não morremos, nós estamos na memória do torcedor goiano. E eu sei que eu estou na memória do torcedor vilanovense. Não é só o Zé Luiz. Aquele time de 77, o time de 78, o time de 79, o time 80 e o time 82 está na memória do torcedor vilanovense, que é o nosso time de coração. Eu amo esse time e, se Deus quiser, o Vila vai subir para a Série B e subir para a Série A. Vamos deixar o Guto como presidente, porque esse garoto tem futuro. Aí o Zé Luiz, o José Luiz dos Santos, Zé Luiz, Zé Boquinha, pai da Michele, da Fernanda e do Michel, Rafael. E fecha com chave de ouro uma edição muito especial do Futebol de Goiás e suas histórias. O que tem agora, João Paulo de Medeiros? Agora o Museu do Gol vai finalizar esse programaço com o Zé Luiz. Hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a É hora de Museu do Gol. No dia 2 de setembro de 2007, o Goiás recebeu o Figueirense no estádio Serra Dourada pela 23ª rodada do Brasileirão Série A e venceu por 2-1. Este foi um dos 17 jogos realizados entre as duas equipes ao longo da história. O meia Paulo Baier foi decisivo na partida com suas cobranças de falta. Foi dele o gol da vitória na noite daquele domingo. A emoção do gol é do Edson Rodrigues. Rádio 730, a rádio show do Brasil. O narrador número 1 do Brasil, Edson Rodrigues. Paulo Baier vai bater a falta. Elson perto da bola. É lance ótimo para a equipe do Goiás. Paulo Baier, Elson. Agora vai acontecer a cobrança da falta. Tá 1-1 o placar do jogo. Correu Paulo Baier. Bateu. Defendeu o goleiro. Foi gol.
gol do Paulo Ciaba, elevou, do maestro Paulo Maia, bateu com categoria, a bola foi na gaveta, agitadas as bandeiras e bandeirolas do torcedor do Goiás vibrando, o João Malandro, o Claudinho, a Sônia, a Kátia, a Valéria, o Everildo, a Ivana, é no Verdão, o Bacadinha vibra muito. Paulo Maia, camisa número 10. 28 minutos passados do segundo tempo. Agora Goiás 2, 1 para o Figueirense. Um gol que dá muita alegria para o Otacílio Salgado, lá em Nerópolis, para o Fio dos Passos e o Péricles Fleury, lá na cidade de Goiás. Eu sou, que te passa, muchacho? A mim não passa nada, já passou. Levanta, que o Oberval Silva está vibrando, o Virlês também está vibrando, levanta que vem mais. Fica por aqui a edição de número 76 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Abraçando o nosso ouvinte Vinícius Bolacha, foi quem sugeriu esta edição do Futebol de Goiás. Tem um jogo inesquecível? Faça como Vinícius Bolacha. Acesse o Facebook, sugira personagens a serem entrevistados em nosso programa Futebol de Goiás com Y e Z no Facebook. Ou acesse futeboldegoias.com.br. Já temos mais de 50 mil jogos cadastrados. São mais de 3 mil perfis de jogadores à disposição para relembrar e conhecer os personagens do nosso futebol. Um grande abraço e até o próximo final de semana. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte, e Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção, preparou, correu e chutou.